E a gente tem a grande satisfação de iniciar o programa One Power, que vai fomentar aí algumas discussões e análises durante o mês de julho. O One Power, como vocês podem ver no slide, que também está passando na tela, ele foi concebido através de um programa interno, que é o Work as One, mais o slogan da empresa, que é o Power in Progress. Então, a ideia inicial dos idealizadores, da equipe de recursos humanos, e os convidados que contribuíram, e a equipe de marketing que contribuiu bastante, foi tentar unificar esse conceito do Work as One, que é o one, do coletivo, do grupo, do impacto para com o próximo, do impacto como uma família de rios, com a mensagem do Power in Progress, que é o poder, que é o empoderar, que é o trazer o conceito para que o poder, a decisão e as causas e consequências estão nas nossas mãos, e tudo que resulta após a nossa atitude é consequência do nosso poder interno, do nosso poder de decisão. Então, nós fizemos uma mescla desse poder de decidir, de impactar e de construir com o coletivo, seja ele o coletivo pensando em empresa, no Work as One, seja ele pensando em família, seja ele pensando na nossa cidade ou no nosso entorno, tá? Então, esses 5 minutinhos iniciais era justamente para fazer a orientação do programa. Nós teremos 5 sessões daqui para frente, espero que vocês gostem do conteúdo, dos palestrantes que convidamos. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês, neste momento do One Power, a Graziela Vani, que já está com a sua imagem aberta e seu microfone aberto, carinhosamente conhecida como Gra, então assim, eu não consigo chamá-la de Graziela. Há anos a gente se fala por Gra, e é assim que ela é conhecida fortemente na comunidade profissional da área da saúde. Ela é psicóloga, especializada em terapia cognitiva e comportamental e com abordagem do Mindfulness. Vocês vão conhecer o Mindfulness um pouquinho mais na terceira sessão, como está no cronograma. É diretora da Clínica de Qualidade de Vida, na cidade de São Carlos. Tive a honra de conhecer já, estive presente lá. Hoje é palestrante há mais de 15 anos, tem inúmeras horas aí de atendimento ao público na área da psicologia. É condecorada com o título de empreendedora pela Câmara Municipal e Associação Comercial de São Carlos, e entre outras oportunidades, além de ser uma delícia conversar com essa energia positiva, boa e cativante. Gra, eu abro a live para você. Antes que você inicie, só uma mensagem de instrução: os microfones e câmeras estarão desligados. Aqueles que tiverem perguntas, eu vou monitorar através do chat, e a apresentação da Gra foi construída para ser apresentada em 45 minutos a 50 minutos. Talvez a gente consiga aí abrir alguma pergunta para algum interlocutor, ou eu trago como mediador as perguntas nos últimos minutos. Gente, não deixem de fazer perguntas. Se não conseguirmos responder todas, a gente responderemos depois através do e-mail. The floor is yours, Gra. Bom dia, Ed. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, estou nervosa, viu, gente? Esse novo formato assim de palestra, para quem gosta do público do olho no olho, realmente para mim é uma energia diferenciada aqui, né? Mas eu agradeço, Ed, demais o convite, a sua super empolgação e energia, essa família linda da The Hills, que estão aqui, ó, com muitas pessoas nos assistindo. Gente, bom dia a todos! E que vocês tenham aí uma diversão com todas as dicas de qualidade de vida para a quarentena que eu vou trazer para vocês. Então, vamos lá, gente. Antes de apresentar os slides, eu vou me apresentar de uma forma diferente que o Ed me apresentou, né? Eu gosto de me apresentar dizendo assim: eu sou um ser humano que morro de medo e que estou vivendo a quarentena como todos vocês. Ainda que eu trago bastante ferramentas, e ferramentas que eu também uso na minha vida particular, é sempre um grande desafio, né? Não só para vocês, mas para mim também. Eu tenho uma autorrevelação para contar para vocês, que quando a quarentena começou, eu estava ministrando umas aulas num curso de Mindfulness,
E aí eu falei, gente, agora, né, com quarentena ninguém mais sai, não tem mais curso. Então eu chamei os alunos, né, pela plataforma e falei, olha, gente, a gente tem 3 opções, né? A primeira escolha é, eu devolvo o dinheiro, a gente encerra as turmas e tá tudo bem. A segunda alternativa é, a gente espera passar a quarentena e aí a gente tem as aulas incríveis físicas. E a quarta e última, aquela que eu não quero, né, já morrendo de medo, é aquela de fazer por online, né? A gente segue pelas aulas na plataforma. O que vocês acham? E aí os alunos unanimemente falaram, não, a gente quer continuar, quer fazer meditação pela plataforma e vamos que vamos. Eu falei, gente, eu não tenho noção de como isso funciona, né? Me perdoem se eu errar. E aí foi incrível, né? Então, eu admiro muito a gente, porque nós somos seres adaptativos, e isso me alegra muito, né? Então, eu queria me apresentar assim, sou um ser humano que tenho tanto medo quanto todo mundo. E vamos lá, né, Ed? Vamos lá apresentar para a galera os slides. O Ed me ensinou com muito carinho como é que funciona aqui. Prometo que eu vou tentar, Ed, fazer do jeitinho que você me ensinou. E vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, então, alguns slides que eu preparei com bastante carinho aqui para a gente trabalhar a qualidade de vida. O Ed vai estar mencionando as perguntas, ele vai estar conversando comigo conforme vocês forem tendo dúvidas, tá? E aí eu pergunto, vou aqui pular a apresentação, né? Eu pergunto para vocês como que vocês estão se cuidando, né? Então, por uns segundinhos aí, eu gostaria que todos que estão assistindo essa live fechassem os olhos só um pouquinho. E fechando os olhos um pouquinho, eu gostaria de saber como que você está se cuidando, o que você tem feito por si mesmo nesses aproximados 4 meses e quais os impactos que o autocuidado está trazendo para a sua vida. Se de alguma forma você ainda não conseguiu cuidar de si, esse foi o seu primeiro passo de estar aqui na live, na inicial live dessa jornada que vocês vão ter. E se você já conseguiu alguns outros autocuidados, o que ele traz para a sua vida? Como que você se sente? Então, agora, gentilmente, você pode abrir os teus olhos e dar sequência aqui para que a gente possa identificar que o autocuidado ele vai ser o nosso... Bom, ele de verdade é sempre o nosso melhor caminho para qualquer situação, mas na quarentena mais ainda, né? A psicologia vem estudando, gente, a reação 3D na quarentena, tá? Então, é muito comum nós nos sentirmos desamparados, é muito comum sentirmos uma desesperança ou até mesmo um desespero. Talvez você já tenha sentido os 3, talvez você tenha sentido um dos 3, e na realidade eu vou explicar um pouquinho o que esses 3D significam, e para cada D, uma ou várias alternativas de qualidade de vida e de controle, tá? Então, quando a gente está falando de desamparo, gente, a gente está falando de pensamentos que brotam na nossa cabeça que diz, meu, ninguém está se preocupando comigo, né? Ou as pessoas não entendem como funciona o meu dia a dia, tá difícil para mim. Ou eu estou com saudade da minha família. Alguns estão isolados e sozinhos, outros não podem visitar pais, tios, né? Ou não veem os amigos. E esses pensamentos, eles estão coligados na condição do desamparo, né? A gente está se sentindo muito sozinho. Então, aqui a primeira dica que eu quero deixar para vocês é que vocês possam assumir a própria necessidade de vocês. Então, nós temos um conjunto de necessidades e que nós precisamos estar olhando para nós. O que eu quero? Né? Então, eu quero conversar com os meus amigos, eu quero conversar com a minha família. Né? A gente já passou por tantos eventos e aniversários, né, nesses 4 meses, e eu sou uma pessoa muito família, gente. Eu adoro a minha família e os meus pais não puderam retornar para São Carlos, né? Eu moro em São Carlos, eles moram em João Pessoa. E eles não puderam retornar. Então, assim, a gente já passou por aniversário de pai, aniversário de mãe, aniversário de casamento deles. E aí eu já fui logo, qual é a minha necessidade de estar junto deles? Então, vamos fazer reuniões em forma de live. E aí eu vou, contrato cantores para participar da live junto, para fazer aquela festa, que é a minha característica. Eu preciso disso, essa é a minha necessidade. Qual que é a sua necessidade? Né? Do que você precisa? Então, é importante que nesse desamparo a gente crie a nossa rede de apoio ou a nossa rede de contato. É importante que você tenha com quem contar, tenham pessoas ao seu lado, mesmo que na telinha, né?
Organize os seus afazeres. É importante que a gente tenha aí uma disciplina de organização do nosso pessoal, do nosso profissional e da nossa saúde. Então, eu sei que é meio estranho na quarentena pedir atividade física, mas esses dias eu estava conversando com um paciente meu e ele estava em Barcelona, né? Não podia nem sair de casa até que eles conseguissem a abertura das coisas. E ele falava, Gra, eu estou subindo e descendo as escadas do meu próprio prédio, né? Por quê? Porque a saúde em primeiro lugar, o que eu como, o quanto eu como, a qualidade desses alimentos, né? Aqui tem acontecido para algumas pessoas até um aumento de apetite, porque a gente tem uma fome que se chama fome emocional, dá vontade de comer pelo vazio que a gente está sentindo, né? Então dá uma olhadinha se é teu estômago que está roncando ou se é a tua ansiedade que está gritando, para que você possa então conduzir o que você vai comer. Então essa organização também ajuda nesse desamparo, tá? E tenha em mente que você pode enxergar tudo isso com um olhar de criança. Como que a criança olha para as situações novas? Ela olha com interesse e com curiosidade. Nós nunca vivemos isso antes. Então é importante a gente aceitar os desafios. A abertura para os desafios, ela acaba trazendo uma condição de aceitação melhor. Até porque eu digo, né, gente, já está acontecendo. E se está acontecendo, não dá para a gente negar, tá? E também uma outra estrutura aqui dentro do desamparo é você fazer o seu cronograma, né? Deixar as suas atividades direcionadas para que você se ampare, né? Eu não quero que você se desampare, já que a gente está tão desamparado do mundo, que você possa estar amparado por si mesmo. Então, esse foi o primeiro D. Se vocês já tiverem dúvidas, o Ed está aqui para me avisar, me colocar as perguntas e eu vou respondendo, tá bem? Vou passar então. É esquisito, viu, gente? Porque eu falo assim para mim mesma, num cenário aqui de um computador na minha frente. Mas vamos lá. É importante também, nesse momento, que a gente possa criar caminhos para reduzir os nossos pensamentos, tá? Porque os nossos pensamentos, eles fazem a gente produzir menos quando eles são negativos, né? E isso faz com que você fique mais atrapalhado e que renda menos. Então, aí você fala, Gra, mas como que a gente faz para reduzir os nossos pensamentos, né? Na realidade, é identificar que eles existem, e daí você pode ou canalizar a sua atenção no momento presente, nós vamos aprender muito na próxima live do Mindfulness, tá? Ou canalizar a sua atenção em algumas distrações, ou até mesmo, gente, quando o pensamento vem, principalmente na minha cabeça, eu falo, ah, não, gente, hoje não. Porque ele quer dizer, ah, você não vai conseguir, você tem muitos desafios e eles estão acima do que você pode, ou, ah, você não tem sido a mesma como palestrante ou como psicóloga, porque agora à distância você não está sentindo muito bem as pessoas, então você está mandando mal. Enfim, gente, eu tenho certeza que vocês devem ter N pensamentos aí. Na realidade, nós temos 70 mil pensamentos por dia, em torno de, já foi pesquisado isso, o Richard Davidson, através das pesquisas, conseguiu, né, descobrir que por volta de 70 mil pensamentos dia, e praticamente 80% deles, quando nós não estamos, né, num processo de autocuidado, eles são negativos, e eles acabam atrapalhando muito, tá? Então, gente, nesse primeiro D, o que a gente precisa é fortalecer, né, a nossa autoestima com a lembrança de outros desafios e como que nós enfrentamos eles. Claro que esse em específico é o primeiro da nossa história, né? Inclusive história mundial, da forma como a gente tem vivido, mas ele não é o primeiro desafio das nossas vidas. Então, é bem legal, se você tiver uns 5 minutinhos ainda nessa semana, de você sentar, pegar uma folhinha, um papelzinho e escrever quais desafios mais impactantes que eu tive na minha vida e como que eu, né, desvendei, como que eu enfrentei. As suas qualidades, elas estão ao seu lado, às vezes a gente esquece delas, mas elas estão com a gente, né? Então, eu vejo que esse é um ponto bem importante e libertador, eu diria. Você fala assim, nossa, Gra, mas uma dica tão simples. Eu brinco que o psicólogo trabalha com o óbvio e com o simples, né? Só que é um óbvio e um simples que precisa ser dito, que muitas vezes não se fala e se não se fala, não é relembrado, né? Então é isso, gente.
Próximo D é o D da desesperança. É quando a gente começa a acreditar que, como já se passaram muitos meses, a vacina ainda não saiu, né? Algumas cidades entram numa zona laranja e depois reduz ou aumenta. Então, parece que as coisas nunca vão melhorar, né? A desesperança também está correlacionada com nossa, o amanhã vai ser pior que hoje, certeza. Ou talvez eu vou me contaminar, e se eu me contamino, eu morro, ou eu vou contaminar as outras pessoas. Então, a desesperança, ela trabalha com esse tipo de crenças, de pensamentos, né? E o que é extremamente normal, gente, quando a psicologia começou a trabalhar na quarentena e identificou a reação 3D, é comum, né? Quantas vezes eu mesma já não pensei isso, do tipo, ai, gente, como que as coisas vão ser daqui por diante, né? Eu que sou do afeto, do toque, do beijo, como é que é? E então é comum vir, tá? Mas da mesma forma que é comum vir, eu também instruo que você se exponha em condições e qualidades que possam te ajudar a ter dias melhores. Então, o que eu tenho falado para todos os meus pacientes, em todas as palestras que eu já dei, foque também nas boas notícias, né? Porque a gente tem visto tantas más notícias, e isso eu fiz por experiência própria. Um dia eu fui ver um noticiário à noite, e a minha noite de sono foi muito ruim. E aí tem uma dica que eu quero deixar para vocês, de que, assim, se possível, vá atrás das notícias uma vez por dia do cenário real. E escolha aí o canal de notícias que você vai ter, porque hoje tem tido, além de tudo que a gente tem vivido, né? A gente vive também guerra política, guerra financeira, é uma guerra global. Eu falo que o brasileiro ele é incrível, né? Ele consegue se adaptar e surpreender o mundo inteiro com tantos ataques, né, que nós temos. E aí eu falo, ó, vai escolher um único canal, uma única rede de informações, porque se você for pegar várias, elas estão distorcidas. E aí você fala, qual que eu vou, né? Eu prefiro ir pela Organização Mundial da Saúde e me centrar nela para ficar melhor o meu cenário real. E evite que essa busca seja no período da manhã e no período da noite. Aí eu vou te explicar por quê. De manhã, entre as 7 e as 9 da manhã, existem duas substâncias que são produzidas no seu corpo se você estiver acordado e fazendo alguma coisa positiva. É um positivo normal, pode ser um café da manhã, pode ser um banho, pode ser chegar, né, iniciar os seus trabalhos com a sua mesa organizada, pode ser até no próprio trabalho, né? Mas das 7 às 9 da manhã, essas duas substâncias, elas são ativadas quando você estiver acordado fazendo algo positivo, e se você estiver dormindo, elas não produzem. Aí você fala, Gra, mas o que essas substâncias têm de positivo? Elas incentivam a produção da serotonina, que nós psicólogos chamamos de hormônio da felicidade, né? Então, se eu quero começar meu dia bem, eu preciso acordar antes, né, desse horário e preciso tocar a minha vida com coisas de qualidade. Vou falar para vocês que hoje eu já acordei bem cedinho, era 5 da manhã, já fiz minha meditação e já fiz minha atividade física. E agora, né, já atendi uma paciente e estava aqui esperando vocês chegarem, né? Então, no período da manhã é isso. E no período da noite, também é muito ruim os noticiários negativos, porque eles vão atrapalhar a tua ordem cognitiva, então você vai pensar mais negativamente, e isso você carrega para a cama. E daí, ou você não dorme, ou você dorme e tem sonho ruim, uma noite agitada. Então, é muito importante, né? Também a gente pensar, mas que bobagem, mas é uma bobagem que funciona. Pelo menos vocês vão pôr em prática e podem me dizer depois como que foi a noite de sono ou o começo do dia com essa dica, tá? Gente, conexão com fé para quem tem. Então, quem tem fé, entre em contato com a tua fé, faça suas orações, entre em contato com aquilo que faz sentido para você, né? Ou até mesmo entre em contato com o poder da gratidão e do altruísmo. Eu tenho dito, né, para todos os meus pacientes, para o Ed já disse muito, obrigada, né? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade que você está me dando. Meus pacientes, por eu cuidar da vida deles nesse momento, e quando eu sou contratada para palestras, eu olhei o número de gente que estava entrando e comecei a ficar com a mão gelada. Falei, Ed, eu estou com a mão gelada, que responsabilidade, né? De
cuidar dessas vidas todas, dando dicas de qualidade de vida. Então, gratidão, né? Eu agradeço, eu reconheço, mudo a minha visão e agradeço, né? A gratidão nada mais é do que o reconhecimento das coisas positivas ou negativas na sua vida, e esse reconhecimento, ele estimula um lado positivo do cérebro, que é o córtex pré-frontal esquerdo. E nesse córtex pré-frontal esquerdo existem muitas conexões positivas dentro da nossa vida, pelo nosso cérebro, tá? E também, gente, o altruísmo, né? Poder ajudar pessoas, poder ser generoso nesse momento, também pode te ajudar nesse foco da desesperança, tá? Bom, por enquanto o Ed não me interrompeu, sinal que tá tudo ok, ninguém tá com dúvidas, é isso, Gra, gente? eu ia te interromper agora, eu estava esperando você concluir o pensamento, mas eu tenho uma pergunta aqui que é minha. Ainda não temos perguntas no chat, mas eu vou fazer uma que eu preparei pessoalmente e gostaria de ouvir o seu ponto de vista sobre isso. Nesse novo normal, a gente tem aí muitas pessoas, não todos, porque mais o comercial e o administrativo têm feito home office, mas a gente tem lidado com estar em casa, com o cônjuge trabalhando, você trabalhando, duas crianças, três crianças, uma criança elétrica e algumas até fazendo a jornada do aulas virtuais. Que dica você daria para tornar o nosso ambiente dentro de casa mais harmônico ou com qualidade, sabendo lidar com as crianças elétricas, porque para eles é tudo novo também, como é para a gente, e lidar com as tarefas de casa, mais o do trabalho, mais o chefe ligando, mais os inúmeros calls. Olhando por esse universo, que dica você daria para a gente? Bom, a primeira dica é: se perdoe se você se bagunçou inteiro nessa rotina, né? Porque como a gente não sabe lidar, e a gente sabe muito bem trabalhar no nosso espaço físico fechado, mas conviver com os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos maridos ou esposas dentro de casa, nós vamos precisar de muitas conversas, de muito respeito e para as crianças em específico, né? Eu tenho brincado muito com algumas ideias de colocar cartazes na porta e colocar assim, ó, por exemplo, tal hora é a hora da minha reunião, nessa hora não pode atrapalhar, tal hora, a hora dos beijinhos, tal hora, a hora de repente tomar um cafezinho da tarde, tal hora, a hora novamente de uma reunião. Então, assim, preservar essa agenda para casa saber, porque às vezes né, as pessoas que estão em casa não sabem que exatamente naquele momento você estava na reunião mais importante da sua vida, por exemplo, né? E não saber, fica aquele clima hostil, irritado, aí um briga com o outro. Então, eu vejo que a comunicação nesse primeiro momento, Ed, aberta, talvez até de passar algum cronograma familiar. Então, olha, as tarefas do papai são essas, as tarefas da mamãe são essas e as suas são essas. E aí todo mundo vai se respeitar. Mas também, como eu disse inicialmente, né, uma flexibilidade caso o negócio fugir das mãos. Fugiu? Respira, vamos de novo, para que a gente não deixe a peteca cair, né? Até porque o tal do novo normal, Ed, não tem data para acabar, então nós vamos ter que estar bem craque nessa administração doméstica. Respondi? Tranquilo? Sim, respondeu. E aí, complementando, aí você tem, por exemplo, minha filha chega para mim e diz assim: Papai, por que você trabalha muito? Qual é o horário do seu break? Que horas você vai brincar comigo? Aí é 2 horas da tarde, ela está fazendo essa pergunta. Quando a gente não está em casa, eles não veem isso. Então, eles não têm essa necessidade de fazer essas perguntas. Mas quando eles estão no meio de toda essa movimentação, começam as perguntas. Então, você tem que lidar, não, agora eu não posso, tenho call tal, já vou lá, e assim vai, sem Sim. contar os processos de que o outro está no virtual e o excesso de TV. Ah, mas agora é a hora do videogame, da bicicleta, vitamina D. Então, é muita informação para um dia só, né? Mas Sim. respondeu sim, obrigado. Ah, que bom, Ed, fico feliz e eu tenho certeza que tem muita gente né, agora nos assistindo e com essa mesma dúvida. Eu costumo usar muito a linguagem do amor, né? A linguagem do carinho. Então, às vezes eu estou em casa, né? Às vezes não, na realidade hoje eu estou no consultório, mas 99% do tempo eu estou em casa, eu fico no meu quarto atendendo os pacientes. E como eu tenho intervalos a cada 50 minutos, eu tenho uma pausa de 10,
É o momento que eu corro, dou um beijinho nas meninas, né? Eu tenho 3 filhas, elas já são maiores, uma delas tem 12, mas eu corro, dou um abracinho, às vezes a gente toma um cafezinho curtinho, rapidinho. Então, são momentos que eu posso dizer, olha, eu estou aqui, eu amo vocês, né? Quando eu não posso, porque às vezes eu não posso, às vezes tem alguém me chamando, uma pequenina reunião entre os atendimentos, e aí eu já aviso, ó, hoje meu dia está mais complicado, eu vou conseguir sair menos do quarto. Aí eu mando mensaginha pelo celular, lindas, amo vocês, né? Tô aqui para vocês. Enfim, o meu diálogo é sempre do amor, tá? Claro que, como qualquer ser humano normal, também fico brava, às vezes tem que brigar com os filhos, mas eu uso muito essa linguagem de uma comunicação, de um diálogo aberto, tá? Muito bem, gente. Então vamos agora para o desespero, né? O que acontece no desespero? É muito comum a gente dizer, eu não suporto mais essa rotina. E aí já antecipamos a resposta do Ed nessa condição, né? Não aguento mais ficar em casa. Trabalhar em casa me incomoda, eu perco o foco, né? Tem muita gente perdendo foco quando está trabalhando em casa, por todos esses elementos, né, que a gente acaba tendo. Então, como trabalhar com o desespero, né? Estabeleça ações que possam verdadeiramente ajudar você a se estabelecer, né? Então, o que eu vejo? Todo ser humano, ele precisa dessas 3 coisas que eu estou deixando aqui para vocês. Todo ser humano precisa. Parece bobagem, mas, de novo, a atividade física, ela libera substâncias adequadíssimas, né? A boa alimentação também, e as atividades relaxantes, preservar o que você gosta de fazer, é fundamental para que você esteja com um estado de espírito equilibrado. O seu estado de espírito equilibrado, ele preserva um equilíbrio dentro do seu lar, um equilíbrio dentro de você, para que você mesmo consiga ajustar esse, né, desespero. Então, aqui como a gente não tem nada aberto, né, imagino que aí onde vocês estão também, é a criatividade de comprar aulas online, ou de ter as aulas gratuitas online, ou de repente, você mesmo tem uma corda, pula a corda, preserve aí 10 minutinhos, pelo menos diários, tá? Existem pesquisas científicas que já comprovaram que se você fizer diariamente 10 minutos, você não precisa fazer os 35 minutos 3 vezes por semana. Mas aí são 10 minutos de segunda a segunda, não tem pausa, tá? A boa alimentação, eu vou falar de novo dessa tal da fome emocional, né? Cuidado com ela, porque todos os elementos da fome física são muito parecidos com os da fome emocional. Então, quando a gente está com fome, ronca a barriga, dá irritabilidade, você fica nervoso, quer comer logo, tem tontura, e muitas vezes a ansiedade traz esses sintomas também. Aí você fala, ué, mas se são parecidos, como que eu vou saber que é uma fome física ou uma fome de estômago? Uma fome de estômago ou uma fome emocional, me desculpe. Então, você vai saber, porque quando você está com uma fome de ansiedade, a sua fome é específica. Ou você tem vontade de comer o mundo, você fala assim, estou com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Aí abre geladeira, aí abre armário, aí começa a abrir, procurar e não acha. Aí começa até a comer e falar, não era isso, acho que era outra coisa, vou procurar mais. Então, isso é uma fome emocional. Ou até mesmo quando você tem uma fome específica. Eu estou com fome de um milkshake. Ou eu estou com fome, né, da batata frita, enfim, de uma gordura, de uma fritura, né? Quando você começa com esses parâmetros, você já percebe, pera, isso é uma fome emocional. Se é uma fome emocional, a gente pode suprir essa fome de outras formas. Conexão com pessoas, de novo, que é aquele slide inicial, né? Entre em contato com as pessoas, mesmo que seja virtualmente, ou entre em contato com aquilo que é de valor para você. Às vezes é a leitura de um livro, contato com natureza, assistir um filme de comédia, enfim, trabalhar algumas questões desse jeito para eliminar essa fome emocional, que já se coliga com as atividades relaxantes. Quais são as suas atividades relaxantes, né? O que você gosta de fazer? E aí o que eu tenho visto muito, talvez vocês vão concordar comigo, um exagero de ofertas, né? Do tipo assim, os
os workaholics da quarentena, mas não no trabalho, né? Ah, porque eu tenho comido muito bem, melhorei minha alimentação na quarentena, eu melhorei as minhas relações familiares, tá incrível. Eu tenho feito, nossa, horas de meditação por dia. Eu também faço muitas atividades. Nossa, faço yoga também, né? E você vê que as pessoas, você fala assim, cara, mas por que elas fazem tudo isso e não estou conseguindo fazer? Nossa, eu já li 5 livros, eu já fiz 10 cursos. E às vezes você olha para a sua realidade e você fala, cara, eu não fiz nada disso. Male, male, eu consegui tirar meu filho da reunião que eu estava tendo e com carinho, né? Tentei tirar e ele saiu. Isso foi o que eu consegui para hoje. Então eu falo assim, não se desespere com essas comparações, né? Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de lidar com o que é relaxante para você. E aí eu separei uma atividade que ela combina muito com o trabalho de coaching. Eu e o Ed, nós fizemos, né, uma formação em coach juntos, uma delícia daí que nos conhecemos, né? E eu trouxe uma atividade para vocês, que a atividade é o seguinte, né? Nós precisamos saber quais são os nossos valores. Os nossos valores é aquilo que é mais importante para a gente. Talvez tenham pessoas que falam, eu sei, né? E já comecem até a escrever, esses são os meus valores. E se esses são os seus valores, ok, você fique em contato com eles, né? E explore bastante eles. Tem gente que não sabe, fala, Gra, eu não sei quais são os meus valores, você me ajuda? Então, quem tiver com papel e caneta na mão, nós vamos fazer uma breve atividade, tá? E se vocês não conseguirem fazer agora, printem a tela e a gente, né, depois, se vocês tiverem dúvida, contem comigo. Eu vou deixar todos os meus contatos aqui, vocês podem me chamar para poder ajudar vocês. Então, se você fosse morar numa ilha deserta, quem que você levaria para ficar com você nos próximos 5 anos? O quem pode ser também traduzido por o que, tá? Então, quem você levaria ou o que você levaria? Então, você tem a opção de levar ou 5 pessoas, ou itens, coisas, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Quem que eu levaria? Eu levaria minha família, certeza que eu levaria minha família. Eu levaria os meus animais de estimação, que eu tenho 2 cachorros incríveis que eu amo pra caramba. E eu levaria livros, e eu levaria e tem um instrutor de mindfulness que se chama John Kabat-Zinn, eu levaria o John Kabat-Zinn, e eu também levaria, deixa eu ver, eu levaria a minha secretária. Minha secretária, ela é sensacional, eu levaria ela comigo, pronto, né? Aí você vai perguntar, mas por qual motivo, né? Que, por exemplo, você levaria a sua secretária? Olha, porque ela é muito organizada, então ela vai me ajudar a ficar organizada. Então, se eu levei a minha secretária para me sentir organizada, é porque organização é um valor meu. Então, eu vou atrás de coisas para fazer que gerem essa organização, por exemplo, tá? Eu vou levar os livros. Por que você vai levar livros? Eu vou levar livro porque eu gosto muito de conhecimento. Então, se eu gosto muito de conhecimento, conhecimento é um valor meu. Então, o que eu vou fazer nessa minha quarentena? Buscar conhecimento porque faz sentido para mim. Ou, por exemplo, eu vou levar a minha família. Por qual motivo? Por amor. Então, amor é um valor para mim. Os meus animais de estimação, porque me divertem. Diversão é um valor para mim. Bom, espero que vocês tenham acompanhado aí a instrução. E aí você pode estar lendo aí e falar assim, mas por que eu não levo, né? O que tem essa história do não levaria? Então, eu não levaria, pegar um exemplo, eu não levaria o celular, pronto, eu não levaria o celular. Por qual motivo? Porque o celular, ele me gera pensamentos acelerados. Então, se eu não gosto de pensamentos acelerados, do que eu gosto? Eu gosto de tranquilidade. Então, a tranquilidade também é um valor meu. Então, na parte de cima, o motivo fica bem claro e evidente dos valores, né? O contrário, quando eu não levo, é o que tem por detrás disso. Ed, tem perguntas aí, porque essa tarefa ela é sensacional. Não sei se alguém está com dúvida. Não, tem uma pergunta da Rosane, mas ela está relacionada ao seu slide anterior, que nós falamos muito sobre o envolvimento da família, das crianças, quando a casa tem mais gente. Mas e quando a casa não tem ninguém? Quando a pessoa está sozinha, vivenciando tudo isso, se conectando com tudo isso,
como trabalhar, e porque na maioria das vezes a gente não sabe como conviver com, não vou dizer uma solidão, mas com esse isolamento, não tendo muita gente por perto. Sim. É bem desafiador, né? Porque na realidade nós fomos obrigados a silenciar do dia para a noite, né? Eu, quando eu era pequena, pensava assim que o mundo ia acabar no ano 2000, né? Não sei se quem tem a minha idade, eu tenho 43 anos, todo mundo dizia que no ano 2000 o mundo ia acabar, né? E eu morria de medo, né? Quando eu era pequenininha, eu falava, ai, será que eu vou ter me formado, né? Será que eu vou ter casado? Será que eu vou ter tido filhos? Enfim, daí para mim, né? O mundo acabou em 2020, né? É, aí eu penso assim, o que a gente precisa fazer? Obrigatoriamente silenciaram a gente. Então eu começo a descobrir coisas, como por exemplo nessa história dos valores, que me preenche e que talvez eu nunca havia percebido, porque eu estava tão em contato com as pessoas e me anestesiando com passeios, eventos, festas, pessoas de forma geral, que eu nunca olhava para mim. E talvez a minha sugestão agora seja olhar para si, né? Um olhar genuíno de falar assim, tá, de novo, quais são as minhas necessidades? Do que verdadeiramente eu gosto? Por que o silêncio é tão incômodo para mim? Quais atividades que eu posso pôr na minha realidade hoje que me abasteça, né? Porque não fazer, estar totalmente desligado desse social, não ter contato com as pessoas e no paralelo não se ouvir é muito desafiador, né? Para não dizer muito depressivo, muito triste mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. Então essa oportunidade do silenciar é para ver de verdade do que você gosta e o que está sendo importante por na sua vida agora, tá? Aqui, até complementando a pergunta dela, Ed, segue uma lista de valores humanos básicos que em algum desses quadradinhos você está. Ou você está na retidão, ou na verdade, ou na paz, ou no amor, ou em tudo junto e misturado, né? Então, tem gente que tem valor de coerência, dignidade, ética, simplicidade, iniciativa, vida saudável, responsabilidade. Então, nesse caminho, a pessoa vai se autoabastecer, né, mesmo estando sozinha, ou ela vai criar as atividades relaxantes, né, com base nos valores. Valor de verdade, bom senso, busca interior, coragem, fé, igualdade, otimismo, honestidade. Daí que a gente consegue ver quanta gente que caiu de cabeça nessas práticas meditativas, ou nesses 21 dias de meditação e se reencontraram, restabeleceram coragem nessa busca interior. A paz, né? Aceitação, alegria, calma, disciplina, paciência, compreensão, um bom humor. E, por fim, o amor, a amizade, a bondade, o carinho, generosidade, sinceridade, dedicação e simpatia. Também, quem quiser tirar aí um print dessa telinha, fica aí como ideias, né, de valores que nós temos, tá? Bom, gente, enquanto apresentação, tá? Foi essa a parte, porque eu queria preservar, né, um tempo para que as perguntas venham. E quero deixar também esses meus contatos, porque é bem fácil de me achar, ou pelo celular, né, que é um celular que está comigo o tempo inteiro, e eu respondo mensagens, ou pelo e-mail, tem gente que prefere a comunicação via e-mail, está aqui via e-mail, ou tem gente que prefere, né, seguir pelas redes, porque nas redes eu sempre posto palavras positivas, otimistas, frases incentivadoras, sempre nesse cunho da qualidade de vida, tá? Claro que tanto um quanto o outro tem um pouquinho da minha vida pessoal, mas eu priorizo muito essa ajuda genuína com as pessoas. Então, no sentido de slide, né, o que eu podia mostrar para vocês foi isso, mas agora eu vou tirar os slides e vou aparecer fisicamente, porque eu acho tão impessoal assim, então eu vou aparecer de novo, só que às vezes demora um pouquinho, sai o som um pouquinho, então eu vou interromper o compartilhamento. E aí você pode abrir sua câmera. E agora eu voltei. Pronto, deu certo? Deu. Eu tenho duas perguntas, uma que eu recebi pelo WhatsApp aqui, durante a sua apresentação, e
E uma outra, acabou de entrar mais uma aqui no chat. Nós convidamos e estimulamos durante esse One Power que a gente convidasse os nossos familiares, tá? Então, pode ser que muitos de nós aqui estamos com o familiar ao lado e assistindo, talvez não com todo o contexto de Rios, mas que é o que vive o nosso estresse também com essa correria da empresa, do trabalho e tal. Que mensagem você mandaria para o familiar que estiver ao lado sobre este momento da pandemia e este momento de fazer com que nosso negócio é um negócio essencial, então nós não paramos. Então a Derrio segue no mesmo ritmo, talvez até um pouco maior nos calls. Que mensagem você mandaria para o familiar agora? Tá. O familiar, né? Então, para todos os familiares que estão aí, gente, um beijo grande. Eu acho tão bonita essa iniciativa, Ed, da The Hills, de colocar a família junto, é uma empresa família, né? Eu gosto muito dessa fala aqui na qualidade de vida, a gente também é a família qualidade de vida. Eu gosto muito dessa ideia da família. Então, o que que nós temos, né? A paciência porque de verdade, vida que segue, né? E a gente precisa trabalhar e é o nosso dinheiro que está entrando para pagar nossas contas, né? Então, vida que segue e então paciência. Por outro lado, eu também peço, Ed, para o profissional ouvir o familiar quando o profissional tiver exagerado no trabalho, porque quem está trabalhando home office está perdendo um pouco a linha, às vezes trabalha até mais horas, e se tivesse interrompido, né, o famoso larga lápis, larga a caneta, pega o carro e vai para casa, tem essa condição de dar atenção para o lar. Então, eu peço essa gentileza também do familiar, quando perceber que exagerou um pouquinho a dose, fala assim, ó, a psicóloga falou que quando você exagerasse a dose, eu podia te dar um puxãozinho de orelha, com amor, mas eu posso. Desliga um pouco o computador, dê um pouco de atenção para a família, até porque assim, gente, o computador do lado, o celular do lado é aquela pauleira, a gente está trabalhando o tempo inteiro, e tem hora que a gente precisa dessa atenção, né? Até para descansar um pouco a mente, e no dia seguinte o cérebro está mais disposto a trabalhar. Então, a dica é paciência de um lado, mas um puxãozinho de orelha do outro, porque às vezes o próprio profissional não está percebendo que está trabalhando até 10 da noite, né? Tá. E aí a outra pergunta que chegou no WhatsApp é o que podemos fazer para evitar a procrastinação nesse momento intenso, de muita carga? Que conselho você daria? Sim. É muito comum a procrastinação vir, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas a procrastinação ela é um sintoma de um perfeccionista. Olha que doida a relação, né? Mas as pessoas acham que um procrastinador, ele é um folgado, um relaxado, um preguiçoso, e muitas vezes ele é de verdade um perfeccionista. Aí você fala, tá, mas o que é o perfeccionista? É uma pessoa que gosta de fazer tudo com muita perfeição. Ela gosta de acertar em tudo que ela faz. Aí, quando ela olha o cenário e ela fala, eu não vou conseguir acertar em tudo, ela nem faz. Vira o 8 ou 80. Ou eu faço para ser perfeito, ou eu nem ponho a mão. Então, vira esse 880. Então, a dica é, né? Observe quais são as atividades que de verdade você precisa fazer e elabore dentro da tua condição biológica de qual horário do dia você produz melhor para fazer as atividades mais desafiadoras e talvez as atividades menos desafiadoras você vai fazer em horários que você funciona menos. Então, essa é a dica. Tá. Temos mais duas perguntas. Uma é a do Alessandre Carvalho, que pergunta se você poderia elaborar um pouco mais sobre o TCC. E aí, depois, a próxima pergunta eu já faço. O TCC é... Então, eu fiquei nessa dúvida. Será que... Alessandra, eu não sei se o TCC é algo muito conhecido para você, mas... porque é terapia cognitivo-comportamental. Será que é isso que ele gostaria? Pode ser, ele não traduz aqui. Então, enquanto ele escreve, eu vou passar para a próxima pergunta, que a pessoa pede para... Acho legal desmistificar a meditação como algo esotérico e difícil. Sensacional essa pergunta. Estou amando a oportunidade de falarmos sobre mindfulness. Sensacional. Como que é o nome dela? É a Luciana Marcon. Luciana, você sabe que quando eu entrei nesse mundo mindfulness, a minha primeira preocupação era saber se era científico, né? A gente vai conversar um pouquinho na nossa próxima live, mas é 100% científico
é, na realidade, um estímulo do teu córtex pré-frontal para fazer com que você entre em regulação das emoções. Então, não tem cunho espiritual, não tem cunho de nada, né? Você só precisa ter um corpo respirando e perceber isso. E só esses 3 elementos já é sensacional para o estímulo do córtex. Então, é totalmente científico, tá? Meditação mindfulness é científico, não tem correlação com a espiritualidade. Mas eu não vou falar muito, Ed, para não tirar o impacto da nossa próxima live. Eu ia falar isso. Então, o Alessandro escreve que é a terapia cognitiva comportamental. Se você poderia falar um pouco mais sobre isso. Perfeito. Bom, essa é a minha especialidade, tá? Quando eu me formei, tem muitas áreas dentro da psicologia, e essa área é uma área que trabalha o ser humano para enxergar os seus pensamentos, enxergar que os seus pensamentos interferem nas suas emoções, e enxergar que as suas emoções interferem nos seus comportamentos. Então, o que a gente faz como terapeuta cognitivo-comportamental? Mostra para a pessoa o todo de pensamento que ela está tendo. Se for um pensamento funcional, ok, a gente preserva. Se for um pensamento disfuncional, a gente reestrutura. Eu vou pegar um exemplo, Ed, bem fácil, que é assim, na época que não tinha isolamento social, ou até no isolamento social, tipo assim, a pessoa não me viu, passou por mim e não me cumprimentou, ou eu estava na call, ela não conversou comigo, que seja, né? Então, se é uma pessoa melindrosa, ela diz assim, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu errei em alguma coisa? Será que ela está brava comigo, né? E o cognitivista, ele vem e reestrutura isso. Quais as evidências de que você fez alguma coisa? Não, eu não tenho evidência nenhuma, ela só não me cumprimentou. Então, pera, se ela só não te cumprimentou, talvez a questão esteja com ela e não com você. E aí a gente reestrutura. Quando a pessoa vem com aquela angústia, a reestruturação favorece que o sentimento fique mais tranquilo. Então, esse é o papel do terapeuta cognitivo-comportamental. Super. Não temos mais perguntas, a gente se aproxima aí a 9 minutos do término. Eu queria deixar você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar no horário combinado, e aí você pode dissertar daquilo que você achar interessante para fazer o seu fechamento. Ok, Ed, obrigada. Bom, pessoal, eu vejo assim, nada do que a gente falou vai fazer sentido se não for praticado, né? Eu me lembro muito de uma professora minha, que ela é também instrutora de mindfulness, e ela ia numa empresa em Curitiba fazer as práticas, né? E a maioria das pessoas não aderiam, né? Tipo assim, iam, faziam, e, né? E tinha uma única senhora, que era a senhora que era responsável pela faxina do estabelecimento, né? Ela dizia, ela melhorava cada dia, e ela melhorava cada dia. E aí a Sheila Drummond, ela ficou muito curiosa, né? E ela perguntou para essa senhora, por que você tá bem, né? Conte para nós o que tem acontecido. Ela fala assim, quando você passa as orientações, eu chego na minha casa, eu faço todas. Porque quando eu faço, eu vou validar se o que você falou fazia sentido para mim. E aí, quanto mais eu faço, mais eu melhoro. E aí eu quero fazer de novo. Então, a minha consideração, Ed, é que é muito legal a iniciativa e a minha fala, mas ela fica perfeitamente legal quando a gente executa, né? Então, nem que for a ilha, né? Executa a tarefa da ilha em família para falar assim, nossa, a gente está redescobrindo os nossos valores. E a partir do momento que a gente redescobre os nossos valores, a gente tem oportunidade de pôr em prática. Então, como uma autorrevelação, Ed, eu tirei a quarentena para fazer coisas que eu nunca fiz e que eram coisas simples. E vou dar exemplo. Sabe quando a gente ganha a orquídea e fica tentando tratar dela depois que as florzinhas caem e elas nunca mais florescem? Muito bem, eu peguei e replantei ela em árvores. Então, eu comprei todas as estruturas e replantei em árvores para ver elas florirem de novo. Era um sonho que eu nunca tinha realizado. Olha, né? Você fala, nossa, mas que sonho, não? Então, eu fiz, né? Outra coisa que todo mundo dizia que era incrível, e eu, como terapeuta, até já tinha incentivado, pinte mandalas, né? Pinte coisas, pinte cadernos de colorir, né? E pronto, também fui pintar coisas. Então, aquilo, eu tirei, né, a quarentena para, em alguns momentos, executar coisas que eu nunca tinha feito.
E isso tem sido de grande sentido para mim, o que mantém a minha qualidade de vida acesa, né? Então, não é de graça que a gente fica feliz, viu, Ed? É uma pena, mas tem que ter um pouquinho de esforço. E fazendo também um comentário, esse final de semana eu estava no meu condomínio, e aí um vizinho nosso estava com a filha andando de bicicleta, e aí ele citou o seguinte: olha, eu só tenho a agradecer a quarentena. Eu tive gêmeos depois dessa menina, e eu não imaginava poder vivenciar tanto o momento dos gêmeos. Ou seja, eu faço questão de, a 1 hora da tarde, parar tudo para dar banho nos gêmeos. Então, essa é uma experiência que eu estou tendo que eu vou levar para a minha vida. Então, é tudo como... Por isso a gente traz de volta o power do processo, é como você enxerga, empodera e traz a sua atitude para a realização do processo. Gra, eu queria muito te agradecer, eu sei que a gente vai ter um segundo momento juntos, e aí fechar a nossa live e dizer, pessoal, essa apresentação foi toda gravada, ela vai ficar disponível no Teams, e eu agradeço muito a participação de todos e a sua em especial. Obrigada, Ed. Gente, vocês são incríveis. Eu só vejo numerinhos, tá? Mas eu já vi que um monte de gente me chamou aqui pelo Insta. Vou aceitar todo mundo, tá? E eu quero muito dizer, gente, que o caminho é do amor. Essa proposta, Ed, que você está fazendo me encanta muito. Eles vão ser bem privilegiados aí por esses vários encontros. E se quiserem e puderem, venham com toda a vontade para a nossa live do Mindfulness, onde o Ed já vai deixar depois para vocês uma única coisa que eu preciso para quem participar da live. Posso falar, Ed, o que é? Pode, que é bom que vai preparando. Tá, vocês vão se preparando. A única coisa que eu preciso é de uma uva passa, tá? Só. Nós vamos fazer a primeira prática do Mindfulness, que é através da prática da uva passa, e vocês vão ver que o negócio é incrível. Então, vou deixar um gostinho de quero mais e já agradecer por ter aberto esse evento incrível, Ed. Estou muito feliz, muito grata. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Espero vocês na próxima segunda com a nossa próxima live. Obrigado, Gra. Beijo. Beijo.